Chegou aquela época do ano que a gente começa a olhar para o ano que passou, revisitar as nossas conquistas, revisitar as nossas derrotas, aquilo que nós alcançamos, aquilo que nós deixamos de alcançar. E nesse momento nós fazemos uma reflexão, profunda e começamos o quê? Pensar no próximo ano. A gente faz a nossa nova lista de metas. O que eu particularmente adoro, porque às vezes você olha na internet, algumas pessoas falando, não faça sua lista de metas do próximo ano. Por isso, eu sou uma pessoa que gosta de ter claro para mim aonde eu quero chegar. Quais são os meus próximos passos. Porque que nem diz aquela famosa frase do filme Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E na minha vida, eu não quero qualquer caminho. Eu quero o caminho que me leve na direção da realização dos meus sonhos. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar e esse episódio é muito especial para mim e também para vocês e para algumas pessoas que já sabem um pouquinho sobre o que eu vou falar, que é sobre o mapa dos sonhos e realizações. Eu, desde novinha, tenho o hábito, de todo fim do ano, fazer aquela lista, sabe? Colocando um monte de coisa, o que eu quero pro meu ano, etc e tal. E eu sempre fui fazendo isso. Só que chegou uma determinada fase da minha vida que eu comecei a olhar para essa atividade, para essa rotina da minha vida, ritual, cada um dá um nome, é uma rotina, um ritual, para esse ritual de uma forma mais séria. Porque assim, eu percebi que muitas vezes, o que eu fazia? Pegava um pedaço de papel, colocava um monte de meta ali, escrevia e ok. Não fazia nada mais especial com aquilo, não fazia nada mais específico com aquilo, para que eu realmente realizasse, pelo menos uma parte do que estava escrito ali. Porque, não sei vocês, mas muitos anos eu olhava para minha lista e falava, não realizei nada. E aí, o que me trazia? Frustração. Tá, não realizei, tchau, papel, beijo, próximo papel. E não parava para analisar o porquê que eu não tinha realizado aquelas coisas, o que tinha acontecido, se eu realmente estava com aquela intenção dentro do meu coração de não realizar. E aí eu comecei a mudar a minha forma de fazer essas minhas listas, a minha forma de colocar as minhas intenções e a minha autoanálise, o meu papel dentro de cada metinha daquela que eu colocava, Onde o meu inconsciente tá me atrapalhando ou me ajudando, onde os meus hábitos estão me atrapalhando, me ajudando. E aí eu fui pensando em novas coisas, em novas soluções para que eu cada vez mais pudesse realizar aquilo que eu queria, E aí, eu também, há uns bons anos até, eu comecei a estudar mais sobre energia, me conectar mais sobre energia, poder da mente, poder das nossas emoções, Como que é aquilo que a gente emana volta pra gente, poder das nossas mentalizações. E aí eu fui juntando várias coisas, assim. Eu comecei a fazer o meu mapa, que eu chamava de mapa dos sonhos, E aí, todos os anos eu faço, Eu fazia esse mapa dos sonhos específico, colocava lá minhas metas, fazia as minhas mentalizações. E aí, eu comecei a ver algo novo. Comecei a ver que o quê? Eu realmente estava tendo mais resultado, porque eu estava fazendo aquela lista com mais intenção. Eu estava usando mais o poder do meu coração, da minha mentalização, para que eu começasse a co-criar aquela realidade que eu queria viver, E aí, o engraçado, O engraçado e o fato, que eu percebi que quando eu realmente acreditava que eu era capaz de realizar aquela meta que eu coloquei ali, que eu estipulei, no fim do ano ela estava realizada. E quando eu colocava com dúvida, será? Não era realizada. E mesmo que se fosse uma coisa que eu queria, mas se eu duvidasse ou da minha capacidade, ou que, sei lá, que tivesse alguma coisa ali no meio do caminho que não fosse me ajudar a realizar, não realizava. E às vezes eu colocava lá um negócio absurdo, assim, que você fala, será? E eu tava com aquela vontade, aquele desejo, criando como se aquilo já fosse real. E aí era realizado. Muito maluco.
Muito real mesmo. E aí, ano passado, o que eu fiz? Como eu já tinha lançado o podcast e tal, eu falei assim, eu vou disponibilizar um arquivo para as pessoas que quiserem baixar, porque todo mundo tinha que fazer isso, porque isso ajuda muito. E aí eu fui, fiz o layout de um arquivo, disponibilizei para quem quisesse baixar, né? Gratuito, ia lá, baixava. E para a pessoa fazer lá o seu mapa dos sonhos e metas do ano 2022. Muita gente baixou. Até hoje, ainda tinha gente... que eu desativei essa semana. Mas até agora, novembro, tinha gente baixando de 2022. Só que eu fiz um novo. Eu fiz um novo mapa dos sonhos e realizações 2023. Só que esse, gente, tá mais completo. Por quê? Eu coloquei outras etapas que você vai poder identificando, né, no seu mapa, que são importantes para que você realmente entre na conexão da realização e entenda alguns processos que precisam, às vezes, ser reavaliados ou mudados no seu interior para que você consiga realizar isso. E eu fiz um arquivo novo, vou disponibilizar gratuitamente também. O link tá aqui, vou deixar o link aqui para vocês. E aí é só você clicar no link e baixar. Se por acaso você tiver alguma dificuldade para baixar direto aqui do episódio, eu também vou deixar lá no meu Instagram. Sabe aquele link da bio? Vou deixar lá no link da bio para você baixar o seu mapa e imprimir. Eu fiz até um vídeo ensinando como imprimir, porque esse ano virou tipo um livrinho, né? Tem umas 12 páginas frente e verso. E aí para você conseguir ver como imprime, monta, mas é muito fácil, é super simples, é só imprimir frente e verso, montar e fazer o seu mapa. E o legal é que conforme eu fui montando o layout, né, eu ia postando lá no meu Instagram, muita gente foi falando, eu não vejo a hora de você disponibilizar o 2023. Uma amiga minha mandou, nossa, mudou minha vida esse mapa, eu já quero, já vou imprimir uns 3 já pro próximo ano. E realmente, eu tô bem feliz com esse, porque ele tá diferente, sabe? Tá um mapa bem especial, assim, dividido em algumas partes. Então, tem a parte da gratidão, que tem uma oração de gratidão e um espaço para você fazer seu momento de gratidão. Tem uma parte de hábitos, que é para você revisitar os seus hábitos, porque sim, os hábitos podem muito afastar a gente dos nossos objetivos e a gente nem percebe. E aí tem o mapa das realizações mesmo, das partes da sua vida, né? O que você quer pro seu ano em relação às suas conquistas, estudos, realizações, viagens, carreira. Coloquei esses tópicos, mas obviamente você pode riscar e colocar um tópico que tenha mais a ver com você ou puxar uma setinha a mais para colocar ali e mentalizar o seu ano. Afirmações positivas, né? Várias afirmações positivas tem também no nosso mapa. Crença limitante, tem uma parte de crença limitante em relação ao dinheiro, porque sim, o dinheiro ajuda a gente a realizar muita coisa na nossa vida, muitos sonhos, né? Então a gente precisa começar a ter um relacionamento melhor com o dinheiro. E por fim, uma parte aqui que eu falo, abra o seu coração, coloca o seu coração, estiver sentindo, faça aquele desabafo que a gente precisa, sabe? Às vezes a gente precisa colocar coisas ruins para fora para que coisas boas entrem, né? A gente precisa despejar as coisas que estão dentro do nosso coração. E isso, gente, é uma técnica, é uma ferramenta que me ajuda tanto, sabe? E sempre, todos os anos, eu percebi que eu consegui dar mais checkzinho de realizado nas minhas metas do que antigamente, que eu só fazia por fazer, sabe? Sem análise, sem intenção. Então, eu acho que pode ajudar muito vocês. E aí eu criei e disponibilizei lá. Também criei, né? Você pode pegar esse material e fazer sozinho, se você quiser, com certeza. Mas eu também fiz algumas aulas, caso vocês tenham dificuldade para realizar. Então, eu expliquei detalhadamente, né? E eu também vou deixar aqui o link das aulas. Aí são 24 aulas, né? 24 vídeos lá que eu gravei, explicando partezinha por partezinha do mapa. Tem até um exercício lá que eu coloquei, que é um exercício extra para treinar a mentalização, porque às vezes a gente tá focando no que a gente não quer e não no que a gente quer. E aí esse exercício a gente consegue ter um parâmetro se realmente a gente tá focando as nossas mentalizações no que a gente quer. Tem uma mentalização de 15 minutos na hora
para você se preparar antes de fazer o seu mapa das realizações, né? Então, eu fiz lá uma meditação de 15 minutos. No final, eu fiquei até emocionada fazendo essa meditação, porque eu fiquei realmente... Eu me entreguei mesmo, sabe? A esse momento. Nossa, então eu achei que ficou muito legal essa parte. E aí, durante as aulas, eu vou explicando algumas coisas, tipo o gatilho do comprometimento. Falo mais, né, sobre o poder da gratidão quando a gente quer atingir novas coisas, né, novas metas. Falo também um pouco sobre os hábitos, né? Eu estudei esse ano mais sobre hábitos, né? E aí eu falo um pouco sobre os hábitos, como eles podem... E às vezes a gente nem sabe que a gente tem aquele hábito, né? E aí, como esse hábito que a gente nem sabe tá atrapalhando a gente. Aí, além de falar sobre as afirmações positivas, eu falo também o porquê. Porque é legal a gente saber os porquês das coisas, né? Às vezes a gente só sai falando coisas, mas não sabe o porquê aquilo é importante. Então, nessas aulas também eu coloquei o porquê das afirmações positivas, né? O porquê que isso é importante. E tem muito conteúdo legal lá, muito vídeo assim, que eu fui publicando. Tem um exercício também que chama Ondas de Positividade, para vocês testarem como a positividade ajuda a gente a voltar tudo que a gente emana pra gente. São várias coisas, assim, sabe? Que eu fui colocando lá. E o objetivo do podcast é ser curtinho, então como esse é um conteúdo bem mais extenso, denso, eu coloquei nas aulas para vocês. Aí, se vocês quiserem, também disponibilizei o link aqui, tá? Esse é o momento que é tradição, né? A gente tem essa tradição de olhar para o nosso ano, revisitar as nossas escolhas, revisitar o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer e também projetar o que a gente quer para o próximo ano. E eu acho isso incrível, porque a gente precisa, sim, ter bem definido na nossa cabeça onde a gente quer chegar, né? Se a gente não sabe o que a gente quer, a nossa vida vai ficar como, né? Quem que vai guiar a nossa vida? Nós não seremos os donos dos nossos próprios caminhos, né? Quem vai direcionar o mapa da nossa vida? A gente vai deixar à mercê da vida e levando, ou a gente vai saber exatamente o que a gente quer para a gente fazer escolhas corretas ou escolhas mais corretas para que a gente atinja aquilo, né? Então, eu acho muito importante a gente ter, sim, claro na nossa cabeça, saber quais são os nossos sonhos, saber quais são as nossas metas, porque senão a gente não consegue atingir nada. No trabalho, quando a gente vai fazer qualquer coisa, não sei com que você trabalha, mas no seu trabalho, você não planeja, pelo menos o seu dia, o que você vai fazer no seu dia, você não tem um planejamento, às vezes, mensal, anual, as empresas não cobram isso, né, da gente como trabalhador lá, a nossa vida também cobra, né? Se a gente quiser ter o resultado que a gente espera, a gente precisa deixar claro os próximos passos, a gente precisa ter claro e qual é o fim daquilo, né? O que a gente vai obter como resultado? O que a gente espera obter como resultado? Então, a gente precisa ter essa clareza mental, essa clareza sentimental dentro da gente e começar a idealizar de uma forma certa que nos ajude a realmente atingir isso, tá bom? Então, o mapa, o layout é um presente do podcast Sua Manhã Mais Positiva para vocês. Ano passado eu já fiz, né, como um presente e esse ano eu fiz um maiorzão ainda. Tô muito orgulhosa do resultado dele. E eu espero que vocês baixem, espero que vocês gostem. Se precisarem do apoio da aula, tem a aula também disponível para vocês, tá bom? Também, se quiserem me mandar mensagem lá no meu Instagram, @joaguilar, me mandem. Se tiverem dificuldade para baixar pelos links daqui, também disponibilizei lá no link da bio. E aí é só você ir lá e baixar, tá bom? Eu quero ter um ano maravilhoso. 2022 foi um ano muito bom, mas eu quero que 2023 seja ainda melhor para mim e para vocês. Então, se a gente tiver isso dentro do nosso coração com clareza, eu tenho certeza que vai ser sucesso para todo mundo. Tá bom? Esse foi o episódio de hoje. Se você achar que alguém precisa, né, também dessa clareza nas metas do ano, nas metas da vida, né, às vezes não é nem só do ano, mas da vida, caminha para essa pessoa, o link para ela baixar também, caminha esse episódio, quem sabe ajuda ela de alguma forma e a gente vai propagando cada vez mais positividade para as pessoas. A gente se encontra mentalmente, energeticamente no próximo episódio. Um beijo!